Queridos, vamos para a palavra lá em Colossenses 1,16. Nesse sábado nós vamos ter um workshop para casais. Então você que já está namorando, casado, procura depois o Lucide, a Renata ali, é de graça. Você participar desse workshop, vai ser bênção, vai ser na parte da tarde, então deve começar lá pelas 2h30 até às 6 horas mais ou menos. E nós queremos estar te influenciando a ser fermento, trazer um outro casal que precisa ouvir a voz de Deus, mas um outro casal não crente. Queridos, nós temos que influenciar as pessoas que estão lá fora que não têm Jesus. Então chame um casal de amigos não crente para vir, para ouvir a palavra, para serem influenciados pela palavra. Como eu disse, o fermento, é interessante que o fermento, na época de Jesus, ele era considerado impuro, né? Ele não podia estar junto das oferendas, porque o fermento ele tem uma característica, ele chega e ele transforma, ele impacta, ele faz o negócio acontecer, e o reino de Deus é assim. O reino de Deus ele tem que crescer, nós temos que impactar e transformar as pessoas. Nós não podemos ser crentes que pega o sabor dos outros, crente arroz, né, acompanhamento. Nós temos que ser aquele crente que influencia, que muda a temperatura, que muda o que está acontecendo. Isso é na escola, é no trabalho, você tem que começar a influenciar as pessoas, e não ser influenciado, né? Às vezes a pessoa chega para você e fala de droga, aí você fala, rapaz, tem uma droga melhor ainda, tem uma droga que eu estou usando, rapaz. Você pega a Bíblia e dá aquela, rapaz, esse negócio levanta tudo, levanta a cabeça do cara. Tem que influenciar as pessoas, e não ser influenciado. Você vê esse monte de jovem aí andando de roupa de preto, não, né? Que preto está na moda, né? Mas tudo ali, cara de emo, né? Eu acho que nem existe emo mais, não, já passou, né? Agora é cis, pan. Você vê essa turma desse jeito, né, cara? A gente tem um negócio melhor que é Jesus, e a gente fica guardando Jesus, sendo que a gente pode chegar e influenciar as pessoas a conhecerem Jesus, a serem impactadas pelo Evangelho. Porque, queridos, a única coisa que pode transformar uma cidade é o Evangelho. Nada é mais forte do que o Evangelho, e nada segura uma igreja unida. É por isso que nós temos nesse mês trabalhado a palavra unidade. Queridos, uma família que está unida, uma igreja que está unida, uma população de uma cidade que está unida, ninguém segura. Ninguém segura um país unido. Não é verdade? Quantos países nós vemos aí com riquezas tremendas? Esses dias eu estava vendo um documentário sobre um país na África, onde o solo é extremamente fértil, onde diamante praticamente brota no chão, e as pessoas morrendo de fome, e uma pessoa dizendo o seguinte, olha, nós estamos assim, porque se a gente plantar tem guerra, tudo aqui tem guerra, é muita briga, é muita desunião, ninguém está pensando no bem do outro, está todo mundo pensando em si. E queridos, o Evangelho ele nos leva a trazer unidade. Nós temos que pensar como um exército, nós somos um grande exército. Agora, um exército onde o general não é obedecido, e o nosso general, a gente até canta, né? O nosso general é Cristo, não é o pastor. Nosso general é Jesus. E queridos, tudo aquilo que o general diz está aqui, ó. É a palavra. O general já falou, o comando já foi dado, portanto, ide fazei discípulos. E Jesus já orou há tanto tempo, eu oro para que eles sejam um, porque se eles forem um, Satanás, que já está derrotado, vai ter que mudar de lugar. Agora, o que nós temos visto, infelizmente, é que a unidade, gente, ser unido, não quer dizer que você vai pensar, ter gosto igual, não. Você pode estar unido, ter unidade com um flamenguista. Pode. Infelizmente o Flamengo está ganhando ultimamente, né? Está difícil, né? Mas você pode ter unidade, gente, da comida em tudo. Olha, de manhã eu estava falando no culto de manhã, quantas vezes eu já comi coisas que eu não gosto, por causa da unidade.
Já passou por isso? Sei num lugar, o pessoal já sabe, eu não gosto de doce de abóbora. Para mim, abóbora não é para fazer doce. Para mim, abóbora é um vegetal para comer cozido. Até cozido é bom, mas doce para mim não serve. Ah, pastor, vou botar coco. Não resolve o problema, deixa o coco sozinho. Um dia estamos lá visitando uma ovelha. Aí a mulher vem com um pratinho com doce de abóbora. Conselho que eu vou te dar, que eu falei hoje de manhã. Quando te oferecer algo que você não gosta e você tem que comer, come devagar. Eu comi depressa. Acabei de comer, a mulher, nossa, o pastor gosta mesmo. E pofte mais um. Mas pela unidade você faz, gente. Pela unidade você suporta, você anda junto. A unidade nos faz andar juntos. E aqui, nesse texto, que nós vamos ler de Colossenses 1,16, nós entendemos e começamos a entender que a minha vida e a sua vida, ela tem um propósito. Você não está nessa terra por um acaso. Há algo muito maior acontecendo. E queridos, nós estamos neste mundo para influenciar e transformar esse mundo. Uma canoa andando no rio, andando no mar, ela é uma bênção. Mas o dia que o mar e o rio entram dentro da canoa, a canoa perde o sentido. Assim é o cristão. Não tem Covid não, gente. Perde o sentido. Então nós, na escola onde você está, você é uma bênção, desde que você influencie e não seja influenciado. Então você tem que tomar cuidado para não deixar as pessoas te influenciarem, porque é um propósito maior por trás da sua vida. E esse propósito é fazer com que ele seja conhecido, com que o nome dele seja glorificado. O propósito é que toda a terra se encha da glória dele. Eu fico imaginando se toda a terra começasse a dar um glória a Deus junto, gente. Já pensou? Que coisa linda. Dos 4 cantos da terra, os povos se unissem e a mesma voz, numa mesma hora, todos gritassem glória a Deus. Queridos, o céu iria engolir a terra e tudo o que está acontecendo iria ser transformado. Eu e você, nós fomos criados pelas mãos de Deus. Todas as outras coisas que existem foram criados pela palavra. Os animais foram criados pela palavra. Os vegetais foram criados pela palavra, mas o homem, ele foi criado pelas mãos de Deus. Coisa fantástica, né? Por isso é que tem um propósito muito maior por trás da sua vida. Há uma razão muito maior para a sua existência. Às vezes as pessoas, elas param e se perguntam, o que eu estou fazendo nessa terra? O que eu estou fazendo nesse mundo? Você está aqui para manifestar a glória de Deus. Você está aqui para que Ele seja glorificado através da sua vida. Por isso, queridos, nós não passamos pela terra simplesmente por passar, mas nós passamos para cumprir um propósito nessa geração. Algo foi escrito ao seu respeito, ao meu respeito. Deus já disse algo que você tem que fazer, e cabe a mim e a você descobrir isso. E nós vamos para a palavra para entender o que a palavra tem a dizer para nós. Colossenses 1,16 diz assim: pois tudo, absolutamente tudo nos céus e na terra, visível e invisível, todas as coisas cooperam nele, começaram nele e nele encontraram o seu propósito. Há um propósito único para todas as coisas. Há um propósito. É por isso que o diabo faz de tudo para destruir a unidade. Ele sabe que um exército desunido não cumpre um propósito. Queridos, o problema da igreja não é Satanás. Ele já foi derrotado. O problema da igreja não está lá fora. O problema da igreja está dentro da igreja. O problema das famílias não está fora da família, está dentro das casas. Às vezes as pessoas falam assim, minha família, se eu te ganhasse mais dinheiro, nós seríamos mais felizes. Ilusão. Gente, eu já atendi pessoas que ganham muito dinheiro. Casal que ganha muito dinheiro. Pensa num casal com a renda de mais de 70 mil todo mês. Pendurado num cheque especial, devendo agiota,
Porque simplesmente a esposa gasta para lá, o marido gasta para cá, não há um propósito na vida deles. E já vi famílias com salário mínimo. Você abrir a geladeira está cheia. Há um propósito. A prosperidade, ela só acontece quando todos trabalham num propósito. E o reino, ele só vai acontecer quando o fermento, ele começar a contagiar toda a massa. Você imagina se o fermento, ele decidiu o seguinte: olha, eu vou para cá, você vai para lá e a gente não vai fazer nada. Mas quando o fermento entra na massa com o propósito de contagiar e de influenciar a massa cresce, o reino cresce. Assim somos nós. Se nós tivermos um propósito de transformar essa geração, queridos, a glória do Senhor vai se manifestar. E na unidade nós vamos ver a glória de Deus na vida da igreja. E eu quero que essa unidade aconteça na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, porque você imagina, nós somos uma nação tão rica, o Brasil é uma nação rica, nós somos abençoados, mas nós somos desunidos. Não há um propósito. Não é falando de política, mas infelizmente, gente, as pessoas, não importa quem está governando, se é A ou B, se é a direita, se é a esquerda, nós temos que marchar para o mesmo propósito. Tem gente que quer que dê errado. Se a esquerda quer que dê errado, se a direita quer que dê errado, nós temos que querer a mesma coisa, que o país dê certo, que a nossa família dê certo, que a nossa cidade dê certo, que a nossa casa dê certo. Nós não podemos trabalhar diferente. É igual a igreja, uma igreja que marcha unida. Queridos, eu não quero ser o elo da desunião, porque a palavra que nós lemos aqui há 2 cultos atrás, em João, quando Jesus ora pela igreja no capítulo 17, ele diz: olha, eu oro para que eles sejam um, para que a glória desça sobre eles e as pessoas conheçam que o Senhor é Deus. Agora, muitas das vezes acontece que tem gente que está quebrando o elo da desunião, né? Não, eu vou andar com esse povo, não, vou andar com fulano, vou andar com cicrano. Não é o meu ministério. Gente, não existe ministério, existe um propósito, existe uma direção. A direção é fazer com que ele seja glorificado. Todos os trabalhos na igreja, seja dos jovens, de casais, seja de família, não importa, tudo tem que ter um projeto só, fazer com que o nome do Senhor seja conhecido. Nós não podemos trabalhar com outra visão, porque se nós tivermos duas visões, isso é divisão. Aí a glória não se manifesta, o poder não é derramado, aí nós não vemos a influência na cidade, uma cidade sendo transformada. Queridos, as bocas de fumos que estão se abrindo nas ruas, as pessoas que estão se matando, suicidando, é responsabilidade nossa. Eu e você, nós não podemos ser o elo quebrado da unidade, mas nós temos que ser o elo da unidade. E olha, trabalhar na unidade é difícil, porque quando nós falamos em unidade, nós não estamos falando em gosto, nós estamos falando em propósito. O propósito é maior. Eu posso não gostar de uma pessoa, mas eu tenho que trabalhar em unidade com ela, porque há algo muito maior por trás. Porque a palavra diz que tudo começou em Deus e tudo vai terminar nele. O nosso propósito é Ele. Não há outro propósito além de Deus, além do nome dele ser conhecido e da glória se manifestar sobre a terra. Porque, queridos, tudo que acontece de ruim nessa terra é porque o nome do Senhor não tem sido glorificado nessa terra, e nós somos responsáveis por isso. É por isso que eu e você, nós temos um papel importante: trabalhar a unidade, não deixar que a unidade acabe, mas muito pelo contrário, eu tenho que trazer o irmão para perto. Eu falei nos outros cultos, infelizmente, se você for hoje na Europa, você vai na Inglaterra, berço de grandes avivamentos, sermões belíssimos de John Wesley, Spurgeon, príncipe dos pregadores. Spurgeon pregava para 5.000 pessoas sem microfone, e as pessoas ouvindo e bebendo a palavra. John Moore, Calvino, Lutero, grandes homens, um
povo avivado numa terra. Grandes igrejas foram construídas. E hoje você vai lá na Europa, você vai na Inglaterra, o mesmo lugar que Spurgeon pregou, hoje é uma sinagoga. Você vai nas igrejas que Wesley pregou, viraram boate, bares, discoteca. Você vai no berço da Igreja Batista, lá na Holanda, igrejas vazias. Sabe por quê? Porque uma geração cheia do poder de Deus não transmitiu para a próxima geração esse evangelho. Uma geração cheia de Deus não contagiou a próxima geração. Queridos, o evangelho, ele tem que ser passado para a próxima geração. Nós não podemos segurar aquilo que nós temos. O evangelho, ele só realmente vai ser eficaz se nós passarmos para a próxima geração. O maior tesouro que você pode ter são filhos. Quem é pai aqui sabe. A coisa mais preciosa que tem é um filho. Na verdade, você não vende, você daria a vida por ele, você daria o sangue, você faria qualquer coisa pelo filho. E às vezes nós trabalhamos muito, nós nos esforçamos muito por eles. Mas a coisa mais importante não é a faculdade que eles vão fazer, não é o quanto de idiomas eles vão falar, mas é se o temor do Senhor está dentro do coração deles. Isso é a coisa mais importante. Por isso nós temos que gastar tempo com aquilo que é importante. O propósito nosso é fazer com que Ele seja conhecido e glorificado nessa terra. É por isso que eu e você, nós temos que trabalhar a qualquer custo pela unidade. Nós não podemos deixar que a unidade fragmente na igreja. Queridos, às vezes é o nosso gosto. É igual o perdão, né? Perdoar é difícil, lógico que é difícil perdoar. Suportar é difícil, lógico que é difícil suportar. E às vezes a gente fala, eu perdoei. Mas toda vez que você encontra a pessoa, você lança na cara dela, olha, você fez isso comigo, hein? Não esqueci não, hein? Isso não é perdão. Perdão é você não esquecer, mas você ficar com a dívida para você. Isso é perdão. Você nunca joga a dívida para a pessoa. A dívida é sua. Você fica com ela. Porque às vezes nós dizemos que perdoamos, mas o que nós fazemos? Primeiro erro nosso. Você falou isso, você fez. A gente devolve a dívida. A gente sempre está devolvendo a dívida. Agora quem perdoa, retém a dívida. Fica com a dívida. É sua, você não lança mais na cara. Queridos, nós temos um propósito, e esse propósito é maior do que eu e você. A Bíblia diz em Isaías, capítulo 61, versículo 3, para que Ele seja glorificado. Apocalipse 5,13 diz, ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam dados ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. A nossa vida só é vida se o nome do Senhor for glorificado. Se o nome do Senhor não for glorificado, a nossa vida perde o sentido. É por isso que nós vemos tantas pessoas vivendo uma vida, não vou falar nem michuruca, uma vida sem sentido, poder de remédio, de choro, não tem um propósito na vida. O propósito nosso é glorificar o Senhor. Olha, quando você sai na rua, começa a glorificar o Senhor. Você vê como as coisas mudam, né? Está chovendo, glória a Deus, que chuva maravilhosa, né? Está sol, que sol maravilhoso, Deus é bom. Faltou trabalho, não tem trabalho hoje, glória a Deus, hoje eu estou de folga. Né? Tem que ficar reclamando, nossa mãe, olha que chuva, nossa, sol, que sol quente, né? Queridos, o justo nunca mendiga o pão. O justo que glorifica o Senhor, ele não passa necessidade. Os pássaros cantam antes da comida ser lançada no chão. Eles estão cantando porque eles sabem que vai ter comida. Eles sabem. Por isso eles já glorificam o Senhor, porque sabem que Deus está no controle. Jesus, diante de uma grande multidão, eram 5 pães e 2 peixinhos. Jesus, ele começa a dar graça. Pai, obrigado por 5 pães e 2 peixinhos. E quando desce, alimenta uma multidão gigante. Porque a gratidão, ela faz com que os céus se abram. Queridos,
Ninguém gosta de andar do lado de um murmurador, de um reclamador. Nem Deus quer andar do lado de um reclamador. Aquela pessoa que vive praguejando, reclamando, pode ter certeza que Deus não anda com você. Agora quem vive cantando, dando glória, exaltando o nome do Senhor, Deus está ali do lado. Ô meu filho, eu vou te ajudar, vou abrir uma porta aqui, vou fazer isso, fazer aquilo. Agora o murmurador, o reclamador, Deus passa longe. Agora o diabo fica ali só fomentando, né? Olha só, olha a pedra no caminho de novo. Olha o problema. Esses dias um pastor amigo meu, pastor Mário, ele faz parte da Mais, né, da Igreja Sofredora, e ele escreveu algo. Ele disse o seguinte: olha, eu estava lá na China, e eu estava conversando com uma irmã que a igreja tinha acabado de ser destruída pelo governo comunista, uma igreja antiga. O governo aproveitou a pandemia e derrubou a igreja. Aí eu falo: poxa, eu vou levar vou orar, vamos orar lá no Brasil pela sua igreja, vamos orar por vocês. Ela falou assim: não ora por nós não, nós que vamos orar pela igreja de vocês. Porque aqui, mesmo sendo perseguidos, nós não abandonamos o Evangelho, nós estamos unidos. A destruição da igreja nos uniu mais ainda. E às vezes, querido, nós temos a prata, nós temos o ouro, mas nós não andamos em unidade. Nós não nos importamos com o irmão que está à direita nem à esquerda. Nós não nos sensibilizamos com a dor do irmão. Nós só preocupamos com nós, conosco, com a nossa casa, com a nossa comida. Para que ele cresça, a unidade ela tem que prevalecer em nós. A unidade tem que prevalecer no nosso coração. Querido, ser igreja é glorificar o nome do Senhor, e eu e você, nós temos que querer que essa glória se espalhe pela terra. Nós não podemos querer que essa glória fique só no nosso culto aqui, mas nós temos que querer que toda a terra conheça e clame por Ele. Eu estava pensando sobre isso, eu falei: gente, imagina se nos 4 cantos da terra, em todas as línguas, as pessoas começassem a glorificar o nome do Senhor. Eu tive uma experiência, eu e Vanusa, nós estivemos em Israel, e eu conheci um grupo de cristãos da Guatemala. Eu estava lá no Mar da Galileia. Gente, maneiro, hein? Estava lá tomando banho no Mar da Galileia. Na realidade é água doce, não é água salgada. Aí eu saí do Mar da Galileia, aí cheguei num hotel, tinha uma piscina maneira. Aí cheguei na piscina, tinha um grupo de crentes. Eu vi que era crente porque as mulheres estavam usando burkini. Aí eu olhei e falei assim: meu Deus do céu, esse povo é crente, deve ser de algum lugar. Aí eu comecei a conversar, né, e descobri que eles eram da Guatemala, da igreja El Elyon. Pessoal muito crente. Aí eu falei: gente, nós estamos aqui do Brasil e vamos fazer um culto hoje à noite, junto. Aí nós fomos para o saguão do hotel, tinha um piano, e aí juntou o brasileiro, o pessoal da Guatemala. Aí começou a chegar espanhol, americano, italiano, gente de vários lugares. Aí você imagina, né? O negócio estava... E aí, Vanusa começou a tocar um hino que mais ou menos todo mundo conhecia, e todo mundo cantando na sua própria língua. Gente, parecia que virou uma língua só. Eu falei assim: cara, que negócio doido, parecia que o céu desceu naquele lugar. Vai ser assim quando todos os 4 cantos da terra começarem a gritar: glória a Deus, Ele é exaltado, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. Imagina por esse bairro, gente, e todo esse bairro, em todas as ruas, nós ouvindo pessoas gritando glória a Deus. Um começa lá na ponta e outro termina lá, glória a Deus. Imagina isso enchendo toda a nossa cidade, as pessoas parando e gritando glória a Deus. Ele vai descer, querido, Ele vai olhar para essa terra. E sabe quem vai fazer isso? Somos nós. É a unidade que faz isso, porque a palavra diz que se eu e você, nós formos um, a glória desce sobre nós. A glória se manifesta sobre essa terra, queridos. Nós somos o elo da unidade.
nós somos responsáveis que Ele desça neste lugar. Nós ligamos os céus e a terra, e é através de mim e de você. Quando nós somos um, o Espírito desce sobre a igreja, porque quando há unidade, o fogo desce sobre nós, queridos. Por isso eu e você, nós não podemos trabalhar desunidos. Nós somos responsáveis pelo que vai acontecer. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nós somos responsáveis por essa cidade. A boca de fumo, tudo que está aí é responsabilidade nossa. O problema não é o diabo. O problema é o que está dentro de mim. O trono do meu coração tem que ser ocupado por Jesus. Isso é o reino. O reino só acontece quando ele se senta aqui dentro, queridos. O reino é a vontade de Jesus. E a vontade dele é que eu e você, nós sejamos um. Mesmo na diferença, nós somos um. Pensando em algumas coisas diferentes, nós somos um, porque o nosso alvo, o nosso propósito é Jesus. E o diabo ele vai fazer de tudo para que você se desuna com seu irmão dentro de casa, dentro da igreja, para que você se sinta cheio de razão. Eu tenho razão, eu tenho a minha honra, eu tenho o meu orgulho. O orgulho é uma semente do diabo e começou lá no inferno, queridos. O orgulho é a maior desgraça que caiu sobre essa terra. Hoje nós vemos famílias destruídas, nações destruídas, igrejas destruídas por causa de orgulho, porque alguém tinha razão. Você pode estar cheio de razão, queridos, mas o propósito tem que governar a sua vida, não a sua razão, porque o nosso propósito é o seguinte: é que Ele cresça, que Ele seja glorificado. Ter razão não vai levar para nada. Cheio de razão, né? Muitas pessoas mataram porque tinham razão. Olha, eu estava dentro da minha honra, por isso eu matei. Eu fiz isso porque eu precisava lavar a minha honra. Tinha razão, mas o propósito é maior. Há um tempo atrás eu estava na missão Amém, e eu vi um testemunho de um casal que era missionário na Índia, e esse casal trabalhou com um casal de australianos. Essa família de australianos, eles saíram da Austrália e foram para a Índia para evangelizar uma região da Índia. E eles começaram, o marido, a esposa e os filhos começaram a fazer um bom trabalho. E um dia, o marido estava vindo de carro, ele e o filho. E quando chegaram na entrada da cidade que eles estavam, perto de Varanasi, um grupo de hindus cercaram o carro. E eles cercaram, furaram os pneus, travaram as portas e botaram fogo. Aquele missionário e o filho morreram queimados. E aí, houve uma consternação muito forte na Índia. E aí perguntaram, né? A rede de televisão foi entrevistar a esposa desse missionário. E perguntaram qual era o sentimento dela com relação a tudo isso. Ela falou: olha, nós só temos propósito. O nosso propósito é que o nome do Senhor seja glorificado. Meu marido sempre queimou por Jesus, para que o nome dele fosse glorificado. Ela começou a falar isso, os repórteres começaram a chorar. E daqui a pouco estava todo mundo ali querendo Jesus. Porque o propósito nosso, a nossa vida tem um propósito. Querido, você pode ter razão, mas há propósito. Que Ele cresça, que Ele seja glorificado. E é só na unidade que isso acontece. É a unidade que faz com que as coisas aconteçam. A unidade faz com que a igreja se torne mais leve. Ser membro da igreja é difícil, queridos. E muitas das vezes nós queremos abandonar a igreja. Mas João capítulo 15, versículo 5 diz: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Não tem como você dar fruto fora da unidade. Não tem.
Não tem como ser igreja fora da igreja, aquela história, eu vou ser igreja em casa. O diabo é que diz isso, queridos. Porque Jesus, ele vai vir buscar a igreja. Você tem que estar ligado no irmão. Esse irmão complicado, problemático, você tem que estar ligado nele. Esse irmão caloteiro, fofoqueiro, mentiroso, você tem que estar grudado nele. Porque é você que vai ajudar ele a ser transformado. É você que vai fazer com que a coisa aconteça. Por isso nós não podemos perder nunca a unidade, porque sem unidade não tem fruto. E queridos, o fruto que Deus quer em nós não é curso superior, não quer que você cante, toque, dance. Para Deus isso não é importante. Para Deus o que é importante é o que você faz aqui em cima para quem está lá embaixo. Nós não tocamos para nós, nós tocamos para que você se aproxime de Deus. Nós somos chamados para servir. Igreja é lugar de servir e não ser visto. Quanto menos você aparecer, mais Ele é glorificado. Eu já vi pessoas falando o seguinte: não vou mais para a igreja não, porque ninguém me reconhece. Queridos, igreja não é lugar de reconhecer. Há pessoas que querem um ministério, querem título para aparecer, mas igreja não serve para reconhecimento. Porque quando você recebe as palmas aqui na terra, sabe o que acontece? É palha, madeira e feno. Queima. A glória já foi. Agora quando você faz e fica para a eternidade, lá você recebe, porque é ouro, prata e pedras preciosas. Eu não quero prata, madeira e feno. Eu quero ouro. Há uns 2 meses atrás, o empresário me procurou e falou o seguinte: pastor, pode escolher mais uma cidade e mandar missionário, que eu quero bancar 100%. Aí ele falou isso, a gente começou a orar, e Deus deu a direção, e nós já estamos começando a direcionar. Nós estamos mandando mais 3 casais para missões agora. E aí, eu conversando com esse empresário, ele falou: pastor, eu vou bancar 100%, mas em hipótese alguma, cite o meu nome. Aí, uau! Eu não quero ser reconhecido aqui, eu quero ser reconhecido lá no céu. Queridos, nós não fazemos para essa terra, nós fazemos para a eternidade. Nós não fazemos para ser visto. Igreja não é lugar para você aparecer. Aí às vezes a pessoa ela quer pregar para aparecer, ela quer tocar para aparecer, ela quer dançar para aparecer, ela quer fazer para aparecer. Ela vai no cemitério da água no dia de finados e ela começa a postar: olha a igreja em ação. Queridos, a igreja não precisa desse marketing. O marketing da igreja é a palavra, é Jesus. Esse é o nosso marketing. Nós não precisamos disso. Nosso marketing é Jesus Cristo, é a palavra que nós pregamos. Queridos, nós fomos chamados com um propósito muito maior. E olha, algo que Deus quer de nós é que eu e você, nós sejamos semelhantes a Jesus. Como eu disse, o evangelho ele é geracional. Uma geração conta para outra geração, uma geração transfere o legado para outra geração. Eu falei no outro culto, eu fico feliz quando eu vejo o pastor Evaldo com as filhas todas cantando aqui, né? Ou seja, uma geração passa para outra. Passa para outra. Você imagina se Evaldo e Patrícia fosse, depois que eles aposentassem, morressem, aí as filhas fossem começar a cantar. Não, nós já vamos trazendo os nossos filhos e eles já vão recebendo o cajado. É geracional. Você tem que entender isso. O maior tesouro que você tem é a sua família. Perde ele não. Fale do amor de Cristo. Viva o evangelho aonde você está. O Senhor tem que ser glorificado por aquilo que você é. E a Bíblia diz que nós temos que ser iguais a Cristo. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. A sua filha vai casar com um cara igual a você. Ouviu, Lucide? Presta atenção, hein, cara. Você trata a Renata, elas vão caçar um cara igual.
É desse jeito que funciona. Agora, se você é Cristo dentro de casa com a sua esposa, os seus filhos, eles serão Cristo na casa deles, na sociedade. Como eu falei, tudo é uma geração passa para outra. É geracional. O caráter de Cristo tem que estar em nós. Nós temos que refletir Jesus. E queridos, em último lugar, qual o propósito das nossas vidas? Além de você ser feito para a glória dele, e para ser um adorador e não um consumidor, aquilo que eu falo, né? Jesus, ele não veio procurar consumidores, ele veio procurar adoradores. Ele não está atrás de pessoas para consumir. O evangelho não é consumível, o evangelho é de adoração. Nós estamos aqui para isso, para adorar o Senhor. E Deus está buscando adoradores. Aonde nós vamos, nós somos adoradores. As pessoas têm que ver algo diferente em nós. O crente, ele tem que ter palavra. Infelizmente hoje a gente vê um monte de crente mentiroso, né? E a Covid virou uma desculpa para um monte de coisa. Tem gente que já pegou Covid 10 vezes, né? Para enganar os outros. Mas nós temos que ter palavra. Porque as pessoas, elas precisam ver algo em nós. Porque Provérbios diz que a árvore, o justo, né, é a árvore de vida. Ou seja, quem é justo traz vida. O justo traz vida. E ele diz: o que ganha almas é sábio. Há um propósito em nós, ganhar almas. Tudo que você vai fazer é para ganhar almas. Queridos, no seu trabalho, o seu trabalho tem que ser um púlpito para pregar de Jesus. Na sua casa, Jesus tem que ser glorificado. Nas suas palavras, Jesus tem que ser glorificado. Tudo nosso tem que ser intencional. Nós já falamos isso, é intencional. Gente, você sabe fazer bolo? Faz um bolo, chama o vizinho para vir aqui tomar um café comigo. Intencional. Tudo tem que ser intencional. Vai dar uma carona? Intencional. Tudo nosso tem que ser direcionado para ganhar almas. Nós não fazemos as coisas por fazer, mas nós fazemos com um propósito. E é a unidade que vai fazer com que as coisas aconteçam. Eu quero orar. Eu queria te convidar a ficar de pé. Queridos, tudo nesse mundo é passageiro. Só Deus é eterno e aquilo que Ele estabeleceu. Alguns dias atrás, um amigo novo, um cara, um excepcional tecladista, um dos melhores músicos que a gente já conheceu, ele pegou Covid, cara jovem, foi internado. E a história desse irmão é uma história assim que a gente acompanhou há muitos anos, né? Ele namorava uma menina que trabalhava no ministério com a gente. E assim, um casal que fez tudo certinho, gente, tudo certinho. Esperaram até o último dia, tudo certinho. E no dia do casamento, acabou a cerimônia, eles foram para o hotel para depois fazer a viagem. No caminho para o hotel, ela começou a se sentir mal, a perna estava doendo muito. Aí foram no hospital, ela já foi internada, morreu naquela noite, teve trombose. Isso deixou ele transtornado, era uma paixão da vida dele, mas superou, casou. Aí esses dias ele pegou Covid, um cara excepcional, e ontem ele faleceu. Foi tudo muito rápido. E eu estava pensando nisso, eu falando, gente, a nossa vida é algo tão simples. A Bíblia diz que é como uma folha que seca, é como uma flor que dá o seu brilho e depois ela seca. E a gente está tão preocupado com coisas tão sem valor, né? É porque faltou propósito. Sua vida tem um propósito maior. É fazer o nome de Jesus ser conhecido. É fazer com que a glória encha toda a terra. Querido, direcione a sua vida por esse propósito. Trabalhe pela unidade do corpo. Seja um com seu irmão.
Seja um na sua casa. Supere as diferenças. Deixe de ter razão. Depois que você aceitou Jesus, a razão foi embora. É difícil, né? Mas é por isso que Jesus disse, Paulo disse que a gente tem que morrer. E tem muita gente que não morreu. Jesus disse que tem que nascer de novo. E nós temos uma igreja que tem um monte de gente que não nasceu ainda, que está no parto ainda. Tem crente que está 10 anos no parto, ainda não nasceu. Está difícil nascer, né? Parto difícil, gestação complicada, né? Há 10, 20 anos na gestação ainda não nasceu de novo. Alguns não morreram, né? É igual barata que você corta a cabeça e continua voando. Para que ele cresça, eu tenho que nascer de novo. Eu tenho que morrer.